Desde criança, ele sempre quis ser programador. Já realizou diversas contribuições em projetos open source amplamente utilizados como o Jest, Chai.js e Sinon.js. Também é escritor e autor do livro Testing JavaScript Applications. E além disso, teve sua empresa aceita na maior aceleradora de startups do mundo, a Y Combinator ou YC, como alguns chamam, onde já passaram empresas gigantes como Stripe, Twitch, Reddit ou Reddit, GitLab ou GitLab, Rappi, Dropbox, Brex, Recende do Zeno Rocha, Airbnb, entre outras várias que tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar. E nesse episódio, vamos contar um pouco sobre a trajetória do Lucas até se tornar founder e CEO da Briefer, os desafios de ser um first-time founder, dicas para indie hackers, venture capital, polêmicas, a importância de errar e muito mais. Aumenta o volume e bora ouvir esse episódio que tá sensacional. E no episódio de hoje, um pouco sobre o founder e CEO Lucas e sua experiência na maior aceleradora de startups do mundo. Esse episódio faz parte da série Conhecendo C-Levels. Isso você só encontra aqui no Dev Senior Cast, com seu Dev Senior de 2 anos, Rafael Taito. Beleza. Então, eu sou o Lucas, eu sou programador há mais de 10 anos. Eu cheguei a fazer faculdade de sistemas de informação há bastante tempo atrás, lá em Florianópolis, onde eu nasci, na UFSC. E aí, desde cedo, eu já trabalhei um bom tempo remoto, então de Florianópolis mesmo para fora do Brasil. Mantive algumas libraries open source, que talvez algumas pessoas que escrevem JavaScript conheçam, o Chai.js e o Sinon.js, contribuí para o Jest e mais algumas outras. E aí, nesse meio do caminho também, por causa da minha contribuição em open source, do meu blog, etc., eu acabei me mudando para Londres, onde eu fiquei mais ou menos uns 5 anos, então fui para trabalhar numa startup bem early stage. Lá em Londres, cheguei a liderar o time de software. Depois disso, eu também mudei para Elastic, que faz o Elasticsearch, talvez alguns aí conheçam o Elasticsearch, Kibana e etc. Então, lá na Elastic, eu trabalhei como Senior Engineer por mais ou menos um ano e meio. E aí, depois de um pouco mais de 5 anos em Londres, eu acabei voltando para o Brasil, onde eu fundei uma startup com meu sócio Lucas, mais ou menos ali em novembro de 2022. Ali, pelo meio do ano, também a gente acabou sendo acelerado pela Y Combinator, que talvez alguns conheçam como a aceleradora também do Airbnb, Dropbox, Reddit, entre outros grandes nomes aí, vários também no Brasil. E uma outra coisa também que eu esqueci de mencionar é que eu acabei escrevendo um livro sobre testes, graças às contribuições que eu fiz para tantas libraries de teste e tudo mais. Então, é basicamente isso. E você pediu para me descrever também, né? Então, basicamente, hoje eu estou sem óculos, mas geralmente eu uso óculos. Tenho bastante tatuagens aí. Onde que surgiu essa sua paixão, talvez, por contribuir em open source? Não era só contribuidor, né? Você era mantenedor principal de duas libs bem bacanas, que era o Chai.js e o Sinon.js, né? De onde que veio essa Uhum. paixão, assim? Quando que você pensou, cara, e se eu contribuísse open source? Cara, eu sempre gostei bastante, assim, da filosofia de você poder fazer o que você quiser com o código, não precisar pedir permissão e tudo mais. Eu acho que o ecossistema sempre foi bem interessante para mim, tanto no sentido filosófico quanto técnico, porque eu também adorava ficar scrollando no GitHub, vendo o que as pessoas estavam fazendo, entender como as coisas funcionavam de fato. Eu sempre fui o tipo de criança que desmontava os brinquedos para ver como eles funcionam, em vez de só brincar. Os meus pais não gostavam muito, mas eu adorava. E eu acho que por esse fator curiosidade, mais o encantar ali pela filosofia, foi quando eu comecei a contribuir. Assim, estava na faculdade ainda, acho que foi o terceiro ou quarto semestre da faculdade. Eu comecei a usar o Chai.js e fiquei curioso de saber como funcionava. Eu fui lá ver o código, achei algumas issues que eu podia contribuir e comecei a abrir PR lá todo dia, praticamente. Até que o core maintainer, o Keith, que inclusive mora em Londres, é um grande amigo meu, a gente se encontrou algumas vezes lá depois também.
até que o Keith me chamou para manter o projeto. Então foi basicamente isso. E daí para frente, eu acho que quando você vê, em geral, que software é só software, não existe nenhuma mágica ali para você saber o que tem que fazer ou contribuir, etc. Você só vai abrindo as libs, vendo código, etc. Você começa a fazer PR e você não para mais. Assim, eu acho que depois que você quebra essa barreira de entrada, fica bem fácil. E aí mesmo que eu comecei a fazer bem mais contribuições depois do Chai. Coisa bem interessante que eu sempre vejo o pessoal do Y Combinator falar é sobre a parte de que eles geralmente têm tendência a aceitar mais pessoas que já contribuíram em projetos open source. Tem alguma coisa sobre isso que eles também falam na sua experiência, na vivência que você está tendo lá? Com certeza, com certeza. É, a YC, assim, pelo que eu vejo, eles gostam muito de founders técnicos, assim, de pessoas com um perfil mais builder. Se você acompanhar os group partners lá, que fazem a seleção no Twitter, você vai ver que eles costumam ser mais bias para pessoas técnicas, para hackers mesmo, né? Então, acho que isso com certeza contribuiu bastante. O fato não só de eu já ter contribuído para vários projetos, como o meu sócio também ter contribuído, e a gente já ter trabalhado junto nesses projetos. Então, acho que isso ajuda bastante, sim. Acho que existe, sim, esse bias. Inclusive, se você for ver nos batches anteriores, né, eles fazem... esses batches são grupos de seleções, né? Eles fazem um no verão e um no inverno. Você vê que tem muita gente que era mantenedor de projetos open source. Um deles é o Zeno Rocha, que é um Famoso. cara que eu admiro muito. Exato, exato. O Zeno é demais. E ele, enfim, tem vários projetos open source, fez muita coisa aberta por aí. Então, eu acho que sim, existe uma vantagem, digamos assim, se você está nesse meio. Recentemente ele até lançou o React Mail, né? Que pra mim foi revolucionar a forma com que a gente escreve e-mail, né? Porque o React Mail não, né? O React Mail e o Resend, né? Que até Sim. revolucionou um pouco essa parte de como a gente escreve, coda para enviar e-mails para todos os provedores, né? Yahoo, Gmail, Outlook, entre outros. Cara, você consegue contar um pouquinho pra mim sobre como que foi a trajetória de você que era desenvolvedor na Elastic, até você fundar agora a Briefer, que na verdade é uma empresa que é totalmente diferente, pelo que eu tava analisando lá e pesquisei, da antiga empresa que você também tinha fundado, que era a Ergomake, né? Que aí me desculpa, mas eu não lembro se ela ainda existe e como que tá fluindo isso. Claro, na verdade, nós somos a mesma empresa, assim, a gente pivotou para fazer algo mais específico, tá? Então, a gente entrou na YC, inclusive, com um antigo nome, e o que que acontece? Eu sempre tive essa vontade de empreender, e o Lucas também, a gente sempre falou disso desde a faculdade. Para quem tá achando estranho, aliás, o meu sócio também se chama Lucas, tá? Fica aí o disclaimer. Mas, enfim, o Lucas, a gente sempre falou disso, e eu acho que eu só não tinha feito isso antes porque eu queria ter um pouco mais de experiência trabalhando tanto em outras startups quanto em outras grandes empresas para entender como as coisas funcionavam de fato, até que eu me sentisse preparado. Assim, acho que você nunca se sente 100% preparado, mas eu acho que eu sempre quis fazer esse pulo. E aí, depois de 5 anos em Londres, eu vi que eu já tinha aprendido bastante, eu já tinha viajado bastante, já tinha tido a experiência lá fora que eu queria ter. E aí eu decidi voltar para o Brasil depois de várias conversas com o Lucas, a gente sempre manteve contato esse tempo todo, mas antes de ouvir, a gente conversou bastante, falou, não, a gente vai fazer isso mesmo. Então foi bem rápido, assim, uma vez que a decisão estava tomada, em um mês eu já fiz todas as minhas malas, me desfiz do que eu tinha que me desfazer lá e voltei para a gente começar a trabalhar junto. E aí a gente entrou na YC, como você tinha falado, com o nome antigo, com o Ergomake. A gente fazia algo bem mais focado em infra, tá? A gente fazia infra para desenvolvimento, basicamente. Só que uma das coisas que a gente percebeu é que, enfim, apesar, existem vários problemas no cenário de infra, depois a gente Uhum. pode falar sobre isso. Mas, no geral, a gente viu muitas pessoas de data, ML engineers e relacionados tendo várias dificuldades relacionadas não só ao ambiente, como aos recursos e a forma com que eles fazem tanto a análise de dados exploratórias, como treinam algoritmos, etc. E aí a gente decidiu especificar nisso. E por isso a gente começou a construir o Briefer, que é basicamente um approach um pouco mais direcionado do que a gente tinha antes. Então hoje um pouco mais high level, então você pode imaginar que é basicamente uma mistura de Jupyter Notebook com Notion,
e roda na cloud. Uhum. Então, é muito mais fácil você compartilhar, você não precisa ficar instalando dependência, você consegue ter mais compute se você precisar, então você não fica dependente só da sua máquina, e você consegue, enfim, schedular as coisas para rodarem periodicamente e tudo mais. Então, é isso que a gente está construindo hoje, basicamente. Uma coisa também que eu não entendi mais ou menos, que é. Não, que eu não entendi não, né? Uma coisa que eu queria entender melhor também é quanto tempo que levou, né? Porque o Ergomake, se eu não me engano, até poucos meses atrás você ainda estava falando bastante sobre esse produto. Uhum, E recentemente, eu acho que, sei lá, fazem poucos dias que eu vi que existe a Briefer e já é uhum, um produto complexo pra caramba, né? Tipo, como que uhum. foi sair de um produto que era focado em infra e ir pra um produto que é uma mistura de Jupyter com Notion? Então, eu diria que os dois, eles acabam sendo bem focados em infra, assim. A gente não conseguiu reutilizar, de fato, o que a gente tinha feito antes, porque a gente queria ter uma code base from scratch para a gente até mover mais rápido e não precisar lidar com outras coisas de débito que a gente tinha nos projetos antigos. Mas quando você para pensar, o que acontece? Quando você vai lá usar um Jupyter Notebook, eu tenho que provisionar no meu cluster uma máquina nova para você, eu tenho que alocar esse recurso dinamicamente, eu tenho que ter um volume onde você vai subir esses arquivos, eu tenho várias conexões com vários bancos para gerenciar, eu tenho que manter todas essas credenciais seguras e tudo mais. Então, eu acho que ainda é um produto bem infra-heavy, digamos assim. Eu acho que o que muda mais é o target audience, né? O customer ideal, assim, o usuário, a ideia do usuário ideal, ela fica um pouco mais específica, né? Então é isso que muda. E aí, em questão de timeline, a gente tem construído não faz muito tempo, devem fazer aí uns 2 meses, talvez 2 meses e meio, que a gente tem construído produto novo. E assim, codar nunca é problema para mim e para o Lucas, porque nós dois somos programadores e eu, assim, não vou ser falsamente modesto aqui, eu acho que nós somos excelentes programadores. O Lucas, muito mais do que eu, inclusive. O Lucas é uma máquina. Se você falar com qualquer pessoa que conhece o Lucas, eles vão dizer que, cara, o Lucas é o melhor programador com quem eles já trabalharam. Então, assim, codar é a parte fácil, sabe? A gente senta aqui e escreve muito, muito código. A gente tem. Posso até ver no repositório aqui, por curiosidade, quantos commits a gente já fez nesse tempo, tá? Então, tô vendo aqui, a gente fez 834 commits, tá? Isso em mais ou menos aí 2 meses e meio. O que eu acho que é bastante coisa. Então, assim, a gente fica aqui loucamente várias horas por dia codando e falando com usuários. É basicamente tudo que a gente tem feito aí nesses últimos 2 meses e meio. Então, enfim, eu acho que moveu rápido sim. E agora é que vem a parte legal de botar o produto no mundo para várias pessoas conseguirem usar e começar a coletar feedbacks um pouco mais concretos para gente ir iterando. E até agora tem sido bem legal. E uma dúvida, essa é a primeira vez que vocês estão empreendendo? Sim, sim, nós dois somos first time founders. O Lucas já foi bem early stage, eu acho que, se eu não me engano, first hire de uma outra startup antes. E eu já trabalhei em startups early stage também, mas Uhum. sendo founders, sim, é a primeira vez. Caramba, que legal. E como que foi pra vocês trocarem essa mentalidade, né? Porque, por exemplo, é a primeira vez que vocês são founders, o que que passa na cabeça de vocês? É se vocês vão conseguir dar certo, se é o tempo? Eu tenho certeza que vocês vão conseguir dar certo. Eu acredito bastante no potencial de vocês. Pô, eu acho que vocês mandam muito bem. E, tipo, quais que são as preocupações que passam na cabeça de um CEO founder pela primeira vez, assim? Cara, eu acho que, assim, quando você começa, você sempre começa muito cru. Então, eu vejo várias coisas, assim, que eu fiz quando a gente começou, que eu penso como eu era inocente, assim, de como algumas coisas funcionavam, ou de, enfim, mesmo questões burocráticas no Brasil, porque eu passei a maior parte da minha vida adulta na Inglaterra, Uhum. então, várias coisinhas, assim, você vai meio que pegando no dia a dia, sabe? Eu acho que existe uma certa estranheza em você começar a lidar com aspectos que antes eram opacos para você, mas eu diria que a parte mais difícil mesmo é você
chegar, eu acho que em algo que. Como é que eu posso explicar? Eu acho que a parte mais difícil para quem é builder, como a gente não é você executar o produto, é você saber identificar uma necessidade, saber criar um pipeline de vendas. Eu acho que essas são as partes um pouco mais tricky, até porque eu acho que tudo gira em torno de você ser muito bom em descobrir quais são as dores e como você vai resolver elas e designar uma boa solução, sabe? Eu acho que o executar o que você tem em mente não é tão difícil quanto você saber o que você deveria executar. Enfim, eu não sei se foi uma resposta muito prolixa, mas não sei se ficou claro para você, você entende o que eu quero dizer? Mais ou menos, eu entendo bastante, na verdade, porque vocês são bem mais técnicos, né? Então, talvez a maior parte do tempo da carreira de vocês, vocês passaram pensando em como resolver problemas e não, talvez, criando uma solução maior, assim, sobre o todo, sobre algum problema específico que não fosse dentro de algum projeto ou do escopo que vocês atuavam, né? Uhum. Eu acho que sim, em linhas gerais, sim. Mas eu diria que, ainda mais quando você é founder, eu acho que você pensa com tanta lateralidade em tantos tópicos que você vê como as coisas são complexas. Assim. Por exemplo, quando você pensa num produto, você tem que pensar em pô, qual canal funciona melhor para esse produto, qual tipo de processo de vendas eu vou adotar para eu conseguir ter usuários. E aí, como eu designo as features desse meu produto para que elas sejam adequadas para os canais que eu estou usando, para o tipo de comunicação que eu estou usando, para o tipo de dor que eu estou querendo resolver, para esse tipo de cliente específico que é o meu cliente-alvo, digamos assim. Então, acho que essa complexidade toda é uma coisa que você só vê quando você está bem, bem early stage mesmo, no Sim. estágio de concepção, assim. Mesmo quando você entra numa startup que já tem um PMF ali, em umas 10, 15 pessoas, que vai levantar um Series A, eu acho que já é bem diferente de você estar desde o dia zero, sabe? Acho que isso é bem, bem diferente. Você acabou até de comentar sobre essa parte de Series A, né? Tem uma coisa que, sinceramente, eu não faço a menor ideia. Eu já pesquisei um pouco, mas na minha cabeça eu não consigo nem imaginar como que funciona, né? Mas como que foi para vocês pensarem que vocês precisavam de algum investimento? Tipo, isso já foi desde o começo? Vocês já tinham bastante contato com alguns investidores e algumas VCs? Como que foi isso? Ou vocês conseguiram o seu seed round agora, né? Que foi pelo YC? Uhum. Tipo, vocês já imaginavam isso desde o começo? Como que é você ser um founder e, por exemplo, você buscar investimento, sabe? Eu não, ainda não tô muito acostumado com essa parte de tão early stage assim. Eu já trabalhei em startups que já estavam mais avançadas. E agora é uma startup que não tá tão avançada, mas ela ainda tá no estágio que eu vejo que não tá 100% assim maduro, eu falo que em alguns quesitos, né? Aham. Então, eu acho que a gente ficou muito bem posicionado porque a gente acabou tendo a YC muito cedo, então isso ajudou demais, assim, porque, enfim, quando você tem a YC com você, cara, eles são os melhores, assim, eu realmente sempre fui muito fã do trabalho que eles fazem, sempre li muito os artigos do Paul Graham, então, por ter eles tão cedo, eu acho que isso ajudou muito a gente a pensar nos próximos passos, o que que era o produto, saber tomar as decisões necessárias também para seguir, sabe? Então, eu acho que eu não precisei ir tão a fundo de rodar um processo muito grande, de, enfim, fazer tanto é, trabalho assim para ir atrás de muitos investidores, sabe? Por ter a YC entrado tão cedo, acho que isso foi super, super útil para a gente, assim. Mas para quem quer realmente se aprofundar nisso, a própria YC tem muito material sobre. Então, no canal do YouTube deles tem muitos vídeos sobre. Tem um livro que é excelente, chamado Venture Deals também, que explica muito também sobre as praticidades do processo, etc., como as coisas funcionam. Então, eu acho que a gente teve essa excelente posição aí que salvou muito tempo nosso e agilizou bastante as coisas e ajudou muito em todas as questões, produto e investimento. Mas para quem está começando e quer pesquisar, eu recomendo muito, muito os resources da YC também, esse livro
que eu mencionei aí, Venture Deal, são os dois melhores, as duas melhores fontes, eu diria. Boa. Agora voltando um pouquinho mais assim, fora dessa parte de YC e tudo mais, eu vi que você já morou em vários países, você fala várias línguas também, e queria saber no que essas experiências te proporcionaram e te acrescentaram para você estar aqui agora. Boa. É, cara, assim, só uma coisa que eu adicionei, assim, eu não diria que foram vários países, assim, o único país que eu considero que eu de fato morei foi a Inglaterra, o Reino Unido, né? Eu acho que é o único lugar, assim, além do Brasil, que eu realmente considero que eu passei tempo suficiente para dizer que eu morei lá, Uhum. né? Eu já passei um tempo em vários lugares, como agora a gente passou alguns meses aí em São Francisco e etc. Mas morar mesmo, eu considero que eu só morei de fato na Inglaterra, né? E, cara, essas experiências na Inglaterra, esses meses que a gente passou em São Francisco também, todos os outros lugares que eu já conheci para fazer talks e tudo mais, para mim foram super, super valiosos, tanto numa questão de você conhecer pessoas, então você tá em conferências, conhecer pessoas como, enfim, mantenedores de grandes projetos, Sim. conhecer pessoas que você sempre vê no GitHub, no Twitter e tudo mais. Isso foi muito bom da perspectiva de networking, de fazer amigos mesmo, eu diria, mas também da perspectiva de você saber se virar em outros lugares e saber encarar as adversidades meio sozinho, assim, eu diria, porque quando você chega, por exemplo, na Inglaterra, eu me mudei para a Inglaterra, eu não sabia como funcionavam as coisas lá, né? Eu morei a vida inteira, tinha morado a vida inteira no Brasil, com os meus pais ali até os 21 anos, mais ou menos. Então, quando eu fui, foi um mundo totalmente novo, assim, como funcionam as coisas nesse país? Como eu pago os impostos aqui? Como as pessoas vivem e se relacionam, etc. Então, você tá nesse cenário onde você tem que figure things out, eu acho que te coloca numa boa posição para você aprender como aprender e lidar com as adversidades, assim. Eu lembro que, por exemplo, quando eu cheguei, eu não conseguia abrir uma conta em banco porque eu não tinha uma residência, eu não poderia alugar nenhum lugar porque eu não tinha uma conta em banco. E aí isso é um Uhum. pouco desesperador quando você chega num país novo, assim. Então, Sim. várias dessas coisinhas que você vai tendo que lidar ao longo do tempo morando fora do país, acho que te ajuda a criar uma casca e enfim, além das outras experiências culturais que você tem, que eu acho que são muito, muito enriquecedoras também. E junto com isso aí também vieram as palestras, né? Tem alguma palestra assim que você lembra que ela foi uma palestra bem marcante assim? Ou algum evento que você conheceu pessoas que estão te ajudando hoje em dia? Cara, muito, muito. Eu falei em muitos lugares, assim, muitos, muitos, muitos mesmo. Então, de pessoas que eu conheci, nossa, eu não consigo nem citar todas, mas algumas que me vêm à mente, assim, eu conheci um pessoal core team do Node.js, mais recentemente conheci o Eric, mas antes do Eric eu tinha conhecido já um outro pessoal que trabalha em empresas como, por exemplo, a Igalia, conheci alguns dos core maintainers do Vue.js, quem mais conheci? Nossa, muita gente, deixa eu pensar, nossa, eu nem lembro todos os nomes, assim, mas enfim, acabei fugindo aqui. Alguma palestra sua que foi marcante? Marcante. Cara, eu gostei muito de todas as palestras que eu fiz na Rússia. Apesar aí da toda essa confusão política, antes disso eu ia razoavelmente frequentemente para lá, assim. Eu tenho ido umas 3, 4 vezes. E a primeira palestra que eu fiz lá em Moscou, eu acho que foi a que eu mais gostei, assim. Foi a minha primeira palestra fazendo 100% live coding. E era uma talk de 1 hora, assim, deu tudo certo. Caramba, que Eu legal. consegui fazer tudo o live coding funcionar durante essa 1 hora, então foi super legal. Os ratings da Talk foram super positivos, tanto que depois eu acabei sendo convidado para voltar aí algumas outras vezes e virei uma presença regular lá na Aham. Holy.js, que era a conferência que eles faziam lá. Caramba. Agora voltando mais pra parte da Briefer em si, né? Hoje em dia você é um founder, um first time founder, e eu queria saber o que que você diria pra você mesmo, por exemplo, daqui uns 6 meses, ou até menos tempo, mas no Seis quesito meses de para trás ou 6 meses para 6 meses frente? pra frente.
Uma mensagem pra você do seu futuro. Uma mensagem para mim do meu futuro. Cara, eu diria que é muito importante continuar focando em produto e usando as nossas qualidades para construir bem o que a gente está construindo, sabe? Eu acho que a gente fez muito bem nesses últimos meses de ficar 100% focado em fazer só duas coisas, que é construir produto e falar com usuários, porque no fim do dia são as únicas duas coisas que importam para você chegar no objetivo de fazer algo que as pessoas querem, né? O make something people want, que é o que eu sempre falo. Então, eu acho que caso eu não esteja fazendo isso daqui a 6 meses, eu tenho um problema. Eu espero que daqui a 6 meses eu consiga escutar de novo o podcast e ver que eu continuei melhorando o produto e que hoje a gente tem, enfim, uma melhor retenção, mais usuários, que as pessoas gostam do que a gente constrói, que a gente está, de fato, indo no caminho de construir algo que as pessoas querem, em vez de focar em proxy goals, em objetivos que não importam ou em coisas que não são relacionadas a, de fato, fazer o que as pessoas querem, sabe? Eu acho que esse foco ele é bem importante. Boa. É, atualmente eu faço parte de uma comunidade que tá mais meio que crescendo de indie hackers e tudo mais. Se você tem algum conselho para esse pessoal que tá querendo, que está querendo não, né? Que está construindo produtos agora e tá entregando código de produção e conseguindo clientes e mais usuários. Você tem algum conselho para eles de como que eles podem, talvez, ter mais usuários, de como eles podem, talvez, entrar no YC, entre outras coisas assim? Claro. Bom, um conselho, eu acho que assim, para quem se encaixa mais no perfil de um indie hacker, que é uma pessoa que ela é mais técnica, ela tem essa capacidade de construir, eu acho que o melhor conselho a ser dado é continue construindo e continue falando com seus usuários. Eu acho que isso é a melhor coisa a se fazer e eu acho que para quem é técnico, existem menos armadilhas para você conseguir fazer as coisas acontecerem, sabe? Quando você é uma pessoa não técnica, imagino que, pô, você vai ter que achar um co-founder que saiba codar, ou você vai ter que contratar alguém que saiba codar. E aí você tem dois problemas. Porque não só você não vai conseguir construir o seu produto, você vai ter menos throughput, como você não vai saber avaliar o que a pessoa está entregando. Então você tem que ter muita confiança na pessoa que você vai contratar. Eu diria, inclusive, que provavelmente deveria ser um co-founder e não Uhum, alguém que você vai contratar. Então, eu acho que para quem é builder, existem menos dessas traps, sabe? De você se envolver em coisas que não são buildar e de você ter que lidar com essa deficiência. Assim, porque, cara, se você sabe codar, o resto você aprende, sabe? Existem algumas coisas que são mais difíceis e outras menos, mas você aprende, sabe? Então, eu acho que eu diria para que essas pessoas mantessem o foco em só fazer algo que as pessoas querem, de fato. E aí, uma outra coisa que eu diria é que eu não vejo tanto essa dicotomia assim de eu sou um indie founder ou eu uhum, levantei VC money. Eu acho que, assim, se você. Existem ventures, existem businesses que precisam, são mais cash intensive para se construir. Nem todo business consegue ser uhum, um negócio que você consegue tocar sem VC, né? Você não vai conseguir construir a próxima Nvidia sem levantar VC money. Mas se você quer scratch on it, fazer um pequeno projeto, atender alguma necessidade mais específica que não seja cash intensive, se você não vai construir hardware, por exemplo, ou outras coisas, enfim, eu acho que são possibilidades a se considerar. Assim, eu acho que cada caso é um caso. Eu acho que eu não gosto muito dessa falsa dicotomia de que VC é ruim ou VC é bom e indie hacking é bom ou é ruim. Eu acho que depende uhum. sempre das circunstâncias, sabe? E como que eu sei que o meu negócio e o meu produto precisa de cash? Tipo, eu posso talvez manter o meu produto numa escala pequena e ele crescendo devagar, talvez se ele se aguentar. Ou às vezes compensa eu procurar algum investidor, seja um investidor anjo, algum VC, ou alguma pessoa queira investir no meu produto e em mim. Como que eu consigo saber isso? Uhum. É, cara, acho que são vários fatores, tá? Tem um livro excelente chamado The Founder's Dilemma, que fala bastante sobre isso, enfim, como decidir se você vai de fato levantar, se você vai continuar bootstrapped, o que que você tem que considerar.
quando você vai levantar, quais são os termos que você tem que prestar mais atenção, dependendo de vários fatores. Então, acho que assim, não existe uma resposta one size fits all. Esse é um livro de, se eu não me engano, 600 páginas. Então, eu acho que esse livro sim, vai dar uma resposta muito melhor do que qualquer resposta que eu poderia dar. Mas, eu acho que, trazendo aqui algumas heurísticas bem básicas aí, se falta mão para você fazer as coisas, você vai precisar de mais mãos. E mais mãos custam dinheiro. Então, se você acha que você precisa de mais mãos e você não tem o capital necessário, bom, você vai ter que arrumar o capital necessário de alguma forma. Seja escalando o seu produto para trazer receita e colocar mais mãos sobre teclados, ou seja, levantando capital. E aí vai muito do que você quer fazer, o quanto de capital você quer levantar, quais são os termos que você vai negociar. Então, eu acho que não existe uma única resposta. Mas eu pensaria, você precisa desse capital? O que você vai fazer com esse capital? Quais são as suas pretensões com o seu negócio? Porque isso é uma outra coisa que tem que ser considerada. Você quer ter um lifestyle business ou você quer trabalhar loucamente e comprimir vários anos da sua vida para tentar um home run, digamos assim? Acho que são muitas coisas que você tem que considerar nessa decisão, tanto fatores do negócio em si quanto pessoais, sabe? Então, acho que como heurística básica eu pensaria nisso, assim. Eu preciso de capital, o que eu vou fazer com capital e quais são os termos que eu estaria disposto a aceitar para ter esse capital, sabe? E aí eu acho que de novo, para você saber balancear todos os aspectos necessários para tomar uma decisão desse tipo, que é uma decisão extremamente importante para o seu negócio, eu acho que não sou eu que deveria orientar a sua decisão. Eu acho que eu posso recomendar você materiais para que você oriente a sua decisão, sabe? Eu acho que esse Uhum. Founders Journal é um desses materiais. Tá? Além de, é claro, de você entender o processo, como eu falei, e ler Venture Deals. Né? Sim. E se você pudesse voltar agora, antes de você ser founder, tem alguma coisa que você faria diferente da sua trajetória até o momento atual? Cara, não sei, eu sou bem skeptical de fazer esse tipo de julgamento, porque ele sempre implica que eu vou estar julgando decisões do passado com informações que eu não tinha na época, sabe? Uhum. Mas, considerando as informações que eu tenho hoje, né, com o benefício do hindsight, o que eu acho que eu diria que é necessário que você. Eu não sei, assim, porque são várias pequenas coisas que me vêm à mente, mas eu não sei se eu diria algo, sabe? Uhum. Porque eu acho que todos os erros que a gente cometeu, eles foram os erros certos a serem cometidos, sabe? Sim. Eu acho que não existe como você tomar sempre a decisão correta. Eu acho que o que você pode fazer, porque você tem informações incompletas, né? Sim. E você, como founder, você toma o tempo inteiro decisões com informações incompletas, porque você simplesmente não tem certas informações. Você tem que fazer apostas, digamos assim, Uhum. né? Eu acho que uma coisa que ajuda muito como founder é você saber que você vai ter que tomar decisões com informações incompletas e você tomar essas decisões numa velocidade que te permita errar rápido para aprender rápido, de uma forma com que esses erros não sejam fatais, sabe? Então, eu acho que eu não mudaria os erros que a Uhum. gente cometeu, porque eles foram importantes para a gente aprender e fazer bem o que a gente faz hoje. Eu acho que o que eu diria é para que eu ficasse mais confortável em tomar essas decisões com informações incompletas, sabe? Porque, cara, a gente aprendeu muito em chipar produto e ver o que não funciona, o que funciona. E eu acho que essa velocidade de iteração é que é o que realmente importa. E não se você acerta em todas as iterações. E aí, com o tempo, você vai aprendendo e acertando mais, mas é importante errar. Então, talvez o que eu diria é isso, em linhas gerais, é ficar confortável com fazer essas decisões e fazê-las o mais rápido possível, de forma que elas não sejam fatais, né? O move fast and break things. E falando mais sobre coisa boa também, né? Quais foram as melhores coisas que te aconteceram desde que você se tornou um founder e que você tem o seu próprio negócio nesse caso, né? E como que você se reencontrou com o Lucas, né? Porque você falou que você fazia trabalho com ele na faculdade, né? E eu acredito que já faz bastante tempo que você fez faculdade.
E como que foi toda essa trajetória até um momento que vocês se reencontraram novamente no quesito mais profissional também? Ou se Sim, vocês sim. sempre mantiveram contato, né? Sim, não, já fazem 11 anos, mais ou menos, que eu comecei a faculdade, né? Então, eu larguei a faculdade para me mudar para Londres ali em 2017, mas conheço o Lucas aí fazem uns 12 anos, mais ou menos, que a gente estava no mesmo colégio também. Mas enfim, viramos amigos de fato só na faculdade mesmo. E basicamente a gente sempre manteve muito contato, então na faculdade a gente sempre fazia tudo junto. E depois da faculdade que eu me mudei, a gente ainda mantinha contato, então de vez em quando a gente fazia alguns pair programmings, a gente ligava para conversar e tudo mais, então a gente sempre manteve contato o tempo inteiro durante esses 5 anos, assim. Eu acho que eu nunca fiquei aí mais de um mês, 2 meses sem falar com o Lucas nesse tempo todo. Então, a gente sempre foi bem próximo. Então, foi bem fácil, assim, tomar essa decisão. E eu acho que é provavelmente a decisão mais importante que você vai tomar se você for abrir uma startup. É com quem você vai trabalhar, sabe? Eu acho que você trabalhar com alguém que você não se dá bem todos os dias é a receita para não dar certo, sabe? Sim. Porque, por incrível que pareça, você só morre mesmo quando você desiste. Porque sempre existe uma forma de você continuar fazendo aquilo que você está fazendo se você realmente quiser. Você sempre consegue ver que, enfim, você vai ficar numa posição desfavorável e, enfim, arranjar uma forma de ter recursos para continuar ou reduzir gastos. Se você realmente quer continuar, você acha uma forma de continuar. E você só morre mesmo quando você desiste. E a única coisa que realmente faz você desistir é o quão cansado eu imagino que você. Eu imagino, né? O que eu ouço. Você tá há tantos anos na mesma coisa com alguém que você não gosta, né? Ou com fazendo algo que você não acredita, eu acho. Então, enfim, fico muito feliz de ter tomado a decisão certa em relação aí a escolher um co-founder, sabe? E no quesito financeiro, como que foi para vocês se planejarem a iniciarem uma startup juntos? Uhum. Vocês juntaram dinheiro para aguentar um ano, 2 anos, alguns meses? Uhum. Como que foi? Uhum. Assim, eu e o Lucas, a gente sempre foi pessoas bem disciplinadas financeiramente, eu diria, assim. Então, desde quando eu comecei a trabalhar lá na faculdade, eu sempre tive essa mentalidade de fazer o básico e gastar menos do que você ganha, né? Se você já ouviu uma shareholder meeting da Berkshire Hathaway, você vai ver que todo ano o Warren Buffett e o Charlie Munger falam a mesma coisa, né? Então, a gente sempre foi muito disciplinado dessa forma, assim. Então, eu acho que isso ajudou bastante a gente a ter as condições de poder voltar e ter uma tranquilidade de, pô, eu tenho aqui uma reserva, eu tenho é, um dinheiro inicial para investir, para me manter e tudo mais, de forma com que isso não seja fatal, digamos assim, para minha vida caso dê errado, sabe? Principalmente quando você vai começar, você tem que saber que as coisas talvez demorem mais do que você espera para que elas engrenem. Então, ter essa segurança graças à nossa disciplina financeira, ajudou muito, assim. E eu acho que o conselho que eu daria é, independente se você vai abrir uma startup ou não, simplesmente gaste menos do que você ganha e Sim, invista seu dinheiro. Porque importante. num país onde temos um dos maiores juros reais do mundo, juros reais do mundo, não é tão difícil assim fazer essa escolha, né? Então eu acho que essa disciplina financeira é super importante, não só para quem quer ser eventualmente founder, mas para todas as pessoas, principalmente na nossa área de dev, que é muito fácil você começar a ganhar um pouco mais de dinheiro, você ter essa disciplina de você manter os seus custos de vida compatíveis com o que realmente te faz feliz e evitar ficar na sua rodinha ali de hamster, sempre aumentando seu custo de vida, sempre que você recebe um aumento, e nunca tendo a oportunidade de construir um patrimônio e de ter a segurança que você precisa para tomar grandes decisões na sua vida, sabe? Sim. E já caminhando mais pro finalzinho também, né? Como que você imaginava e como que você vê hoje em dia uma pessoa que é C-level? Eu acho que essa resposta depende muito. Uhum. Um C-level numa empresa de duas pessoas, assim, se você é o CEO, esse título ele me dá um pouco de agonia, tá? Sendo bem Aham, sincero. sim. É,
se você é o CEO de uma empresa de 2 pessoas, você provavelmente está escrevendo código e fazendo produto, tá? Uhum. É muito diferente de você ser CEO de uma empresa de 100 pessoas, que é muito diferente de você ser CEO de uma empresa pública, né? Então, eu acho que depende muito dos casos. Assim, qual que você está falando hoje? Eu acho que você pode citar, acho que talvez os três casos, assim. Boa. Eu acho que não mudou muito a minha visão de o que você faz quando você é um CEO tão early stage, ou um CTO, ou um CPO, tá? Eu acho que é importante você ter essas responsabilidades bem definidas para você saber de quem que é o ownership de cada coisa. Então, o Lucas tem a palavra final em todas as decisões técnicas, por exemplo. Por mais que eu seja programador e por mais que eu escreva muito código e lide muito com infra e tudo mais, a última palavra é do Lucas. Assim como a última palavra em assuntos executivos é minha. Então, assim, não mudou muito a minha visão. Eu acho que hoje eu tenho bastante noção só de como funciona isso na prática, sabe? E eu acho que nesse early stage eu sempre tive essa visão. Já quando você está num estágio um pouco mais avançado, mas você ainda não é uma empresa gigantesca, eu vejo o quanto é importante você saber fazer boas decisões para você, por exemplo, contratar as primeiras pessoas que vão trabalhar com você, e você saber definir a visão que você tem de onde você quer chegar. Sabe, eu acho que se fala muito sobre qual é a visão, a missão e os valores da empresa, mas Uhum. assim, na prática, quais são eles de fato? Como você faz com que as pessoas entendam isso e que elas tomem decisões de forma holística, baseado nessas considerações, sabe? Eu acho que esse é um dos grandes trabalhos que eu vejo de quem é C-level mais em empresas maiores, mas ainda early stage. E empresas públicas eu ainda não sei. Daqui a alguns anos, hopefully, quem sabe a gente faça um IPO e aí eu volte aqui, daí eu te conto como é. Sim, até mencionar isso, porque você acho que é a primeira pessoa que eu conheço também que é um founder tão early stage, acabou de ter o primeiro round, tá começando a sua primeira empresa também, então você não teve tantas falhas quanto geralmente eu escuto o pessoal que, não, eu já fiz aqui e falhou, quebrei. Então, eu espero que não quebre, né? Espero que já dê certo, pelo menos já de primeira vez, ou pivote e dê certo, assim. E depois eu quero trazer você num estágio onde você já contratou algumas pessoas também, né? Porque atualmente é o Lucas e o Lucas. Aí eu não sei se você é o CEO e o Lucas é o CTO, ou se os dois são CEO. Também mencionar um pouco pro pessoal que eu ainda sou bem leigo também nessa parte, né? Então ainda não entendo tanto sobre essa parte de founders, sobre vários termos ainda. Então, essa também é uma das séries que eu tô fazendo aqui que eu vou trazer mais C-levels para entrevistar, onde eu e você também consegue aprender com eles muita coisa sem ser somente a parte de empreendedorismo e conhecer eles também, né? A gente acaba aprendendo bastante coisa nessas conversas. E agora, voltando pro pessoal, assim, que tá mais no começo, né, da carreira, ou tá na faculdade, ou já trabalha, né? Que conselho que você dá para esses desenvolvedores, né, para essas pessoas que estão no começo da carreira? Você acha que elas também já estão numa fase que vale a pena já empreender ou fundar algum negócio? Cara, eu sou da opinião de que você tem que fazer o que você gosta de fazer. Eu tenho uma opinião controversa que eu acho que se você não gosta de fazer software, não faça software, não vale o dinheiro. Tipo, não, não vale. Não vale o dinheiro. Você vai viver a Polêmico. sua vida inteira fazendo alguma coisa que você não gosta. Anos e anos. Para você ganhar dinheiro, para você fazer as coisas que você gosta, porque você só não faz as coisas que você gosta, sabe? Eu acho que, claro, todo mundo precisa pagar as contas, etc. Mas, cara, existem tantas formas de você fazer o que você gosta e pagar as contas, que o conselho que eu dou é: você realmente gosta do que você está fazendo? Porque senão você vai ter um hard time, vai ser difícil, sabe? Uhum. Eu tenho essa opinião porque, assim, desde criança eu sempre quis ser programador. Aham. Desde os 14 anos eu escrevo código, eu sempre soube o que eu sou. Eu nunca tive a mínima dúvida do que eu ia fazer da minha vida. Uma dúvida Eu rápida, sempre- Lucas. Quantos anos que você tem hoje em dia? Hoje eu tenho 28. Uhum. Assim, eu sempre soube o que eu queria fazer, eu sempre gostei de programar, eu nunca tive a menor dúvida e eu sempre soube que o que eu ia fazer é ficar sentado na frente da tela
e bater aqui nesse teclado e fazer muito código. E isso tornou minha vida infinitamente mais fácil, porque eu acordo, eu não preciso pensar se eu vou trabalhar, se eu tô cansado, é porque eu gosto de fazer isso. Eu adoro acordar de manhã, sentar na frente do teclado e codar. Eu adoro construir produto, eu adoro falar com os meus usuários, eu adoro ter um produto que as pessoas de fato usam. Eu gosto disso, sabe? E por eu gostar, eu consigo fazer isso por muito mais tempo do que qualquer outra pessoa. Né? Existe o time in the saddle, né? O tempo que você passa na cela. E eu passo muito tempo, porque eu adoro fazer isso. Eu acordo todos os dias, eu faço isso da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Claro, eu como e faço exercício, mas assim, eu faço isso muitas horas por dia. Final de semana, sábado, domingo, eu adoro fazer isso. Uhum. Então, meu conselho é: ache uma coisa que você gosta de fazer todos os dias e faça muito. Você vai ser bom. Se você realmente gostar, você vai ser bom. Seja interessado e vai dar certo, entendeu? Independente do que for. Algumas profissões são mais fáceis que outras, claro. Se você realmente gostar de ser um desenvolvedor, é muito mais fácil você gostar de ser um desenvolvedor e ganhar dinheiro cedo, do que você, sei lá, ser um artista plástico e ganhar dinheiro muito fácil. Acho que são jornadas totalmente diferentes, mas no fim do dia, o que que você quer fazer pro resto da sua vida? Sabe? Você vai acordar todo dia cedo com realmente vontade de trabalhar e vai ser bom no que você faz se você não gostar? Eu duvido muito, sabe? E assim, nada contra se alguém escolher a profissão para Uhum. poder pagar as contas. É necessário, mas assim, se você não gosta, você tem um plano para que você possa fazer o que você de fato gosta, porque assim, se você não gosta e você vai lá e faz, e isso é um meio para que você consiga mudar e fazer outras coisas que você eventualmente vai consumir mais seu tempo, pô, perfeito, mas eu acho que o meu conselho é esse, se interesse e ache uma coisa que você de fato gosta de fazer e foque naquilo. Se você gosta de Java, escreva muito Java. Se você adora infra, escreva muita infra. Se você adora matemática, cara, sei lá, vá ler sobre compiladores, estude matemática, vá fazer alguma coisa relacionada com algo que você gosta. Acho que esse é o maior conselho que eu tenho. Boa. Eu sei que uma coisa que você é muito bom é em dar 5 estrelas nesse podcast, então avalia aí, deixa like, comentário. E aí, já indo mais, bem mais pro finalzinho agora, ô Lucas, tem alguma coisa que você gostaria que eu tivesse te perguntado, alguma coisa que você quer comentar? Boa. O que eu quero comentar, você falou que esse podcast provavelmente vai ao ar na semana do dia 10 ou talvez na outra semana, né? Então, a gente vai ter acabado de lançar o Briefer. Então, você pode ir em briefer.cloud. Briefer é BRIEFER.cloud e fazer um sign up. Eu ia adorar se você migrasse seus Jupyter Notebooks para lá, se você escrevesse alguns Pythons, fizesse algumas queries, gerasse alguns gráficos, eu ia ficar super feliz. E eu adoraria que vocês fossem lá e criassem uma conta e testassem e me contassem o que vocês acharam. Mas em relação às outras perguntas, cara, eu não sei se tem algo que eu me perguntaria, tá? Talvez eu me perguntaria quais outras coisas são muito úteis para que você seja o melhor programador, que não são passar mais tempo programando, tá? Isso é boa. Então, aí para fazer uma pequena lista. 8 horas de sono por noite, pelo menos 8 horas, tá? Se você acha que você consegue aí dormir 5, 4 horas por noite e performar bem, ou você está muito longe da bell curve, ou você está simplesmente achando que performa bem e não tem nem noção do que você está perdendo em questão de produtividade, tá? Então, dormir 8 horas por noite, fazer exercício regularmente, eu, particularmente, fazia isso todos os dias. Eu acho que as pessoas seriam mais felizes e mais produtivas se elas fizessem exercício todos os dias, sem exceção. Uma boa alimentação, eu acho que é muito, muito necessário. Você saber que, não só que comidas te fazem bem, mas, por exemplo, pô, eu gosto, por exemplo, de tomar cafeína quando eu acordo, e dependendo de como eu estou me sentindo durante o dia, eu tomo mais uma dose de cafeína ou com teanina e outras coisas misturado ali depois do almoço, etc. Todas essas coisas, assim, conhecer como eu funciono me ajuda muito, sabe? E ler também. Eu gosto muito de ler, não só livros técnicos, mas, enfim, todo tipo de literatura. Eu acho que é sempre bem-vinda para você aprender a pensar com mais lateralidade e ter melhores ideias, ser uma pessoa mais criativa. Eu acho que é isso. Essa é a pergunta que eu faria. Tem algum livro que você já indicaria assim? Ou algum livro que você está lendo? Atualmente, eu estou lendo.
É um livro que se chama Poor Charlie's Almanac, que é uma coleção de speeches, de discursos do Charlie Munger, que, enfim, é o parceiro do Warren Buffett. Ele é um pouco mais low profile, não sei se todos vão conhecer tanto quanto Warren, mas estou quase terminando já, é um livro muito, muito bom. Eu acho que é super útil para você aprender quais fatores considerar ao tomar certas decisões. Então, estou quase acabando, acho que eu posso recomendar com um certo nível de tranquilidade. E um outro livro que eu recomendaria, além do meu, né, Testing JavaScript Applications, É verdade. eu gosto muito de um livro sobre escrita do Steven Pinker chamado A Sense of Style. É um livro que te ensina a escrever baseado em certos conceitos linguísticos, assim, de o que prende a atenção das pessoas, como você estrutura uma sentença de uma forma com que ela fique legível e understandable e entendível, não sei se a palavra existe, e ajuda muito também na hora de você escrever, principalmente em inglês, onde a estrutura de certas orações ela muda um pouco, você tem Uhum. algumas diferenças na forma com que você se expressa. Eu acho que é um livro muito, muito bom, assim, mudou bastante a forma com que eu vejo escrita e a forma com que eu leio e me permitiu ter mais, absorver mais dos livros que eu leio também. Esses são os que me vêm à mente. Eu posso dar várias outras recomendações, mas Uhum. essas são as duas que me vêm à mente agora. Eu acho que tá ótimo. E aproveita para divulgar suas redes sociais também, como o pessoal pode te conhecer, ver as coisas que você posta, te acompanhar. Boa. Então, eu não tenho Instagram, eu não tenho nenhuma outra rede social além do Twitter e do LinkedIn, que eu uso basicamente para trabalho e para saber o que está acontecendo no mundo técnico, digamos assim. Então, no Twitter é @TheWizardLucas e no LinkedIn eu nem sei qual que é o meu slash alguma coisa, tá? Porque eles têm dois tipos de CEO, né? O CEO de Twitter e o CEO de LinkedIn. Aham. Eu me encaixo no primeiro perfil até por eu ser uma pessoa mais técnica, tá? Então me sigam no Twitter, @TheWizardLucas, o mago, né? Em inglês, The Wizard Lucas. E tem o meu site também, lucasfcosta.com, e lá tem todos os outros links. Então, recomendo bastante o site, aliás. Tem muitos posts que eu gosto bastante. Boa. Vão estar todos aqui na descrição desse episódio. Bom, E lembrem de também avaliar, não se esqueçam de avaliar esse episódio. As minhas redes sociais também vão estar aqui nessa descrição. Valeu, geral, que acompanhou o episódio aí até agora. Muito obrigado aí, Lucas, por ter aceitado o meu convite também. Foi uma honra te receber aqui e conhecer um pouquinho mais sobre você. E é isso. Você quer deixar mais algum último recado? não, é isso. Entrem lá, briefer.cloud. Valeu. Boa, entrem lá. Valeu, gente. Falou. Aí agora tem um quadro que eu vou estrear que deram sugestão em um dos episódios pra chamar Ping Pong. E aí eu vou te trazer uma pergunta polêmica. O desenvolvedor deve fazer faculdade ou não? Depende. Pronto, valeu, Porra, gente. Falou. eu posso elaborar ou é Pode, só. não, pode elaborar, claro. Eu não acho que a faculdade é inútil, tá? Foi bem útil para mim eu ter começado a fazer faculdade. Eu aprendi bastante, conheci meu co-founder, então farei de novo todas as vezes, todos os semestres que eu fiz. Mas assim, eu sou uma pessoa muito pragmática. Eu não ficaria lá mais um ano, que é mais ou menos o que faltava para eu terminar a faculdade. Eu não ficaria lá o último ano que eu precisava para terminar, porque eu não preciso de um pedaço de papel dizendo que eu sei alguma coisa, porque o que importa é eu de fato saber alguma coisa, sabe? Então, assim, eu acho que é importante para você ser introduzido na área, eu acho que principalmente agora, onde existe muito mais oferta de novos programadores do que existia antes, é muito bom para você entrar no mercado de trabalho também, tá? Então, acho que a faculdade ela tem o seu valor, então, dependendo do seu background, se você tem o tempo, se você tem os recursos, acho que vale a pena começar uma faculdade sim, tá? O ponto é, a faculdade não vai te fazer um bom programador ou um mau programador. O que vai fazer você ser bom ou ruim é você. É você sentar a bunda na cadeira e escrever muito código e gostar muito do que você faz. Então, eu acho que vale a pena fazer faculdade, mas não pelo pedaço de papel.
se você quiser apoiar esse podcast, me manda uma mensagem que é pra gente trocar uma ideia. Valeu! E uma curiosidade minha é que eu gosto muito de tomar café. E não por causa da cafeína, porque por causa do sabor. É isso aí, tamo junto.